No céu há uma porta que ainda está. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Pinheiro e você está no canal Cidadão Celestial, canal criado para estudo e reflexão bíblica. Desde já, eu agradeço a Deus pela sua presença, é uma honra ter você aqui conosco. Que bom que você parou alguns minutinhos do seu dia para nós refletirmos, estudarmos na Palavra de Deus. E se você não é inscrito no canal, desde já eu deixo aqui o meu convite para que você se inscreva no nosso canal. Nós temos vídeos novos toda semana, todo domingo, para que você possa começar bem a sua semana, aprendendo, estudando, refletindo um pouco mais em um tema diferente da Palavra de Deus, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva. E se você gostou do vídeo, fique à vontade também para compartilhar com outras pessoas, tá bom? Para que outras pessoas sejam abençoadas também na reflexão da Palavra de Deus, tá bom? O tema que nós vamos estudar hoje é um assunto muito bacana, muito gostoso, que inclusive é pouco falado no meio cristão, mas é um tema muito importante para nós aprendermos e conhecermos um pouco mais. Eu deixo aqui uma pergunta para você. Você sabe o que Jesus Cristo está fazendo neste exato momento? E aí, você sabe me responder essa pergunta? Se você tem alguma dúvida a respeito deste tema, saiba que a Bíblia o apresenta de maneira bastante clara, tá? Jesus Cristo ele tem uma função específica no céu, após a grande obra de salvação dele aqui nessa terra, né, ao morrer na cruz e ressuscitar. E nós vamos estudar um pouco mais a respeito desse assunto que é maravilhoso, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo seja o nosso professor e conduza o nosso estudo. Deus falar, somente Ele tem. Bom, meus amigos, para a gente poder então entender o que Jesus Cristo está fazendo neste momento a nosso favor, no céu, a gente precisa entender o tema do santuário celestial. Sabe que o tema do santuário na Bíblia, ele é um tema muito, mas muito discorrido e falado. Desde o Antigo Testamento, quando você pega a Bíblia, por exemplo, no capítulo 25 do livro de Êxodo, e é importante que você acompanhe esse estudo com a sua Bíblia, se possível, tá? Se não, você pode acompanhar a leitura através da projeção, tá bom? Mas quando você vai lá para Êxodo, no capítulo 25, no verso 40, você vai ver ali que Deus, quando pediu para que Moisés e o povo de Israel no Antigo Testamento construísse o tabernáculo, vê que no capítulo 25, verso 40, está escrito o seguinte: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui você está vendo que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Ou seja, Deus já tem, né, já tem ali o modelo do santuário no céu, e ali ele pede então para que Moisés construa o tabernáculo na terra de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então, o santuário celestial no Antigo Testamento, todos os itens, todo o mobiliário, todo o ritual que era feito ali no santuário celestial no Antigo Testamento, ele apontava para o sacrifício de Jesus. Então, por exemplo, quando o israelita ali no Antigo Testamento ele cometia um pecado, ele pegava um cordeirinho, levava até o santuário ali para o sacerdote, e ele fazia ali então, ele imolava aquele cordeiro, não é? E através do sangue do cordeiro, ele aspergia no santuário, e ali o pecador tinha então o seu pecado perdoado. E uma vez por ano o sumo sacerdote, o santuário ele era dividido lugar santo, lugar santíssimo. Estou falando aqui de forma bastante resumida porque o tempo ele é corrido, né? Então, para não ficar muito cansativo o tema, mas o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no
Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo, no dia da expiação, e ali na presença de Deus, a presença de Deus se manifestava, enfim, todo o povo tinha ali os seus pecados perdoados, tá? Então, só para a gente, como uma introdução, para a gente poder entender bem esse tema, por quê? A maioria das pessoas, independente da religião, conhece a história de Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como um bebê, viveu aqui nesta terra, morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Essa é uma história descrita na Bíblia que a maioria das pessoas conhece. Mas e depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu? O que ele está fazendo neste momento? A Bíblia ela nos apresenta muitos textos a respeito disso. Por exemplo, Jesus Cristo, depois que ele morreu, foi crucificado, ele ficou 40 dias na terra. Quando você vai lá para o livro de Atos, no capítulo 1, você vê que ali o livro de Atos apresenta a ascensão de Jesus. Então veja que lá em Atos, no capítulo 1, no verso... Deixa eu ver aqui o verso. No verso 3 está escrito o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas inquestionáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois, no verso 9, ainda no capítulo 1 de Atos, verso 9, diz o seguinte: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então veja que Jesus Cristo, depois que ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias ainda na terra, ele não foi direto para o céu, ele ficou 40 dias na terra, e depois desses 40 dias, sim que ele foi elevado às alturas, né? A Bíblia diz que uma nuvem encobriu, né, ali das pessoas que estavam ali com Jesus, e ele foi elevado às alturas. Veja que o livro do Apocalipse, no capítulo 4, se você puder, estiver com sua Bíblia aí, você pode abri-la em Apocalipse no capítulo 4, mostra a chegada de Jesus no céu. Olha que interessante. Tanto Apocalipse 4 como Apocalipse 5 mostram a chegada de Jesus após a sua ascensão, né? Após ele ter ficado ali os 40 dias. João, escrevendo o Apocalipse, ele teve uma visão desse momento, o momento em que Jesus chega no céu e ali Jesus Cristo é entronizado. Ou seja, aquele momento é o momento em que Deus, como Pai, recebe Jesus Cristo de volta no céu e aceita o seu sacrifício em nosso favor. Porque o sacrifício de Jesus, ele precisava ser aceito por Deus em nosso favor. Então Apocalipse 4 e 5, claro que nós não vamos ler o capítulo todo, mas você depois, se quiser ler com mais calma e ver melhor os detalhes, são textos maravilhosos que mostram cenas de adoração a Jesus Cristo no céu e também a Deus. No capítulo 4, no verso 11, você vê ali anjos e outros seres adorando e louvando a Deus por um motivo. Apocalipse 4, verso 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Já no capítulo 5, no verso... Vamos ler ali o verso... No verso 9, está escrito o seguinte: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então você veja que ali existe uma cena de adoração a Deus e a Jesus Cristo. No capítulo 4, Deus ele é adorado porque ele é o nosso Criador, porque todas as coisas tu criastes. E no capítulo 5, Jesus ele é adorado ali pelos seres, né, pelos anjos, porque com o seu sangue compraste para Deus todas pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então,
Existe um livro que eu até posso indicá-lo para você, que é este livro aqui, ó, O Apocalipse de João. Ele foi escrito pelo Dr. Ranko Stefanovic. Ele é professor de Novo Testamento na Universidade Andrews. Ele é especialista em Apocalipse. Esse livro ele é muito bom. Eu indico ele para você se você está começando a ler o livro do Apocalipse, que é um livro muito difícil de se compreender. Mas quando a gente usa ferramentas de interpretação como este livro, fica muito mais fácil. Então, para você que está iniciando a leitura, eu indico esse livro, ele é muito bom. Este livro, o Dr. Ranko Stefanovic, ele escreve na página 43 o seguinte: a entronização de Cristo, falando a respeito do capítulo 5 de Apocalipse. Diz lá que Apocalipse 5 narra a entronização de Jesus no templo celestial, após sua ascensão no céu. Então veja que Jesus Cristo, depois que ele foi para o céu, ele foi recebido ali com cânticos de adoração pelos anjos e outros seres que circundam, né, que louvam a Deus ali ao redor do trono de Deus. Jesus Cristo ele inicia a sua obra como o nosso sumo sacerdote. Então aqui o ponto principal do nosso estudo. Jesus Cristo, neste momento, ele atua ao seu favor no céu, intercedendo por você como o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus, ele tem vários textos que falam a respeito dessa obra de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Quando a gente vai para Hebreus no capítulo 4, no verso 14 até o 16, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então você veja que esse texto ele está dizendo que Jesus Cristo penetrou os céus como sumo sacerdote. Então toda vez que você peca, toda vez que você precisa de auxílio, toda vez que você ora a Deus pedindo socorro, a sua oração ela sobe até o trono celestial de Deus, até o santuário, o lugar santíssimo onde Jesus está neste momento, nesse exato momento, atuando como sumo sacerdote. E ele intercede diante de Deus por você. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente fala assim: eu oro, parece que minha oração não passa do teto, né? Não é verdade. Não é verdade. A sua oração ela passa do teto, sim. Primeiro, quando você ora, existe uma coisa que é maravilhosa, que assim, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham ao seu favor. Quando você vai, por exemplo, para Romanos, no capítulo 8, verso 26, você tem um texto ali muito, muito interessante que diz o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 26. Olha que texto maravilhoso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Está dizendo aqui que a nossa oração nós somos pecadores, a nossa oração é impura. Então o Espírito Santo, ele trabalha a sua oração para que ela possa ser elevada aos céus. Se você vai para Apocalipse, volta lá para Apocalipse. O Apocalipse é o meu livro da Bíblia preferido. Inclusive, dentro em breve nós vamos fazer uma pequena série de estudo do Apocalipse. Já deixo aqui o convite para você. Fica atento aí nos próximos vídeos do nosso canal. Apocalipse 8, verso 3 diz o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. O que tinha nesse incensário? Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Que coisa maravilhosa! Existe um altar
existe um incensário de ouro que se acha diante do trono de Deus. E o que tem nesse incensário? As orações de todos os santos. Então aqui você vê a Trindade trabalhando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. A nossa oração por Ele é levada até o santuário celestial, onde existe esse incensário. E no santuário, no lugar santíssimo, está lá Jesus Cristo intercedendo por mim e por você diante de Deus. Jesus Cristo apresenta ali as marcas do seu sacrifício, para que eu e você possa ser perdoado, e Deus ali nos concede o perdão, acreditando o sacrifício de Jesus na nossa conta. Irmãos, não tenho o que dizer desse Deus. Fala sério. É muito maravilhoso. Só que uma coisa que é bastante importante para você entender: a obra de Jesus Cristo no santuário celestial não vai durar para sempre. É um evento como nós conhecemos, ou podemos assim definir, como o fechamento da porta da graça. O que é isso, fechamento da porta da graça? Nós entendemos que o santuário neste momento ele está aberto. Qualquer um pode entrar lá, você não precisa pegar senha, não precisa agendar, não precisa fazer nada. 24 horas por dia, Jesus Cristo ele está no santuário, esperando por você para que você possa, pela fé e com a ajuda do Espírito Santo, adentrar ali ao santuário. Só que vai existir um momento, isso está descrito também no Apocalipse, onde o santuário, essa porta que está aberta no santuário, ela vai se fechar. Apocalipse no capítulo 15, verso 8, diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então veja que vai existir um momento no futuro que a obra de intercessão do Espírito Santo vai deixar de existir. A porta do santuário, conhecida como a porta da graça, que nos está aberta neste momento, para que a gente possa ter nossos pecados perdoados, a intercessão de Jesus Cristo, isso vai acabar. Assim como Jesus ele disse antes de morrer na cruz, está consumado, ele irá repetir essa palavra no santuário, quando a sua obra de intercessão pelo ser humano se acabar. E a porta vai se fechar, e você veja que o texto está muito claro. Diz assim que o santuário se encheu de fumaça e ninguém podia penetrar no santuário. Então, meus amigos, isso é um assunto maravilhoso, mas também é muito importante para mim e para a sua vida. Vamos aproveitar que a porta da graça está aberta neste momento. Lá em Hebreus está falando que nós podemos achar graça em ocasião oportuna. A ocasião é hoje, é agora. A gente precisa entregar a nossa vida todos os dias a Deus. Precisamos entregar a nossa vida todos os dias a Jesus Cristo. Todos os dias a gente pode, apesar de sermos pecadores, nós podemos, pela fé, entrar no santuário celestial e ali ter o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo intercedendo por nós. Que você possa tomar essa decisão na sua vida hoje e todos os dias. Primeiro, de estudar este livro. Estude este livro. Isso é uma coisa que eu sempre vou repetir aqui, vou frisar. Independente da sua religião, estude este livro todos os dias. Separe tempo para estudar, para ler, para pesquisar. Esse livro aqui ele vai transformar a sua vida, se é que já não está transformando. Se já está, vai continuar transformando assim como tem feito na minha vida. Se não, vai começar a transformar você numa nova pessoa. Tá bom? Então que Deus abençoe você, que você possa hoje, se você está cansado, se você se sente culpado, se você precisa de socorro, não sei o problema que você está enfrentando neste momento,
mas saiba que Jesus Cristo, Ele não está de férias no céu. Ele está intercedendo por mim e por você. Que pela fé e pela graça você possa obter socorro do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, continue estudando a Bíblia e se você gostou deste vídeo, que você passe ele para frente para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Deus abençoe muito você, um abraço e que você tenha uma excelente semana na presença de Deus. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus.